canal, sou Pedro Anveres e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o meu primeiro período da UFAM. Inclusive, estou aqui com a minha camiseta, né, como vocês podem ver. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como foi meu primeiro dia, as matérias que eu tive, como que foram as provas e vou dar alguns conselhos para vocês. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu tive 7 matérias, né? Foi genética, biologia celular, botânica para farmácia, química geral experimental, desenvolvimento humano e políticas públicas e farmacêutica e sociedade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada matéria e explicar como que foram as avaliações. Só lembrando, gente, que a minha graduação e o meu bacharelado em farmácia, ele é com base na UFAM. Então, pode ser que em outras universidades ou faculdades exista essa certa diferença. Então, eu estou falando aqui sobre a minha experiência pessoal e sobre a universidade a qual eu estudo. Então, bom, gente, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre genética. Inclusive, aqui no na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês um drive que contém alguns livros que foram usados pela gente durante esse período. Bom, gente, genética é uma matéria com muito conteúdo. É uma das matérias mais longas, ela e química geral. E a minha professora, pelo menos, ela utilizava as 2 horas, né? Porque eu tinha 2 horas de aula na segunda-feira. E ela usava as 2 horas inteiras com muito conteúdo. E aí eram 120 minutos e passava 80, eu já tava com a cabeça em Nárnia. Eu não tava entendendo mais nada do que aquela mulher tava falando. Mas a gente acabou estudando a genética mendeliana e a genética molecular. Da genética mendeliana estudamos primeira e segunda lei de Mendel. Estudamos as variações dessas leis, né, como codominância, dominância completa, dominância incompleta, herança ligada ao sexo. E nós estudamos na genética molecular o processo de transcrição, replicação, tradução. Estudamos eletroforese, teste de PCR, as mutações gênicas, né? Então teve uma ruma de conteúdos muito grandes. E a dica que eu dou para as pessoas que estão iniciando agora é que quando forem estudar genética, leiam os livros. Existe um livro que é muito bom, que é o Snusted, e eu acabei estudando por ele e pelo Griffiths, e foi isso que me fez passar em genética, né? Porque de todas as matérias eu acabei indo para final somente em genética. Que a prova final consiste numa soma de médias, né? Vamos supor que, por exemplo, você tire 5 notas. Aí soma as 5 notas e divide por 5. E se sua média for inferior a 8, você acaba fazendo a prova final. Mas, gente, genética, eu particularmente não gostava muito, mas eu percebi que é uma matéria muito maravilhosa, sabe? Então, valeu muito a pena fazer. Além disso tudo, a gente em genética também tinha as aulas práticas e as aulas teóricas. E nas aulas práticas nós fizemos a retirada, né, da saliva humana e extraímos o DNA da saliva. A gente também fez o teste da PCR e da eletroforese, só que a gente acabou não vendo o resultado, né, direito, porque não estava funcionando e ia demorar bastante tempo. Mas no geral tem muita prática em genética também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre biologia celular, que biologia celular era uma aula que a gente tinha mais aula prática do que teórica, porque a gente tinha um total de 1 hora de aula teórica na segunda-feira e nós tínhamos 2 horas de aula na quarta-feira, que era a aula de microscopia, que inclusive está no meu vlog para vocês. Com relação à biologia celular, é uma matéria que também é muito densa. Nós estudamos desde coisas mais simples até coisas mais complexas, né? A gente estudava desde a organela até, por exemplo, apoptose e morte celular. Estudamos sinalização celular, transporte intercelular também. Estudamos a geração de ATP por meio de mitocôndrias, estudamos ciclo celular, só que não era aquela coisa básica, sabe, gente, do ensino médio, que você estuda e acaba terminando. Não. Era uma coisa bem mais densa, a gente estudava as proteínas que estavam envolvidas em cada processo, como, por exemplo, a CDK e a ciclina, enfim, várias proteínas nós estudamos. E é muito interessante, gente, porque a cada prática de biocel, a gente tinha que fazer um roteiro, desenhando, né, o que a gente via no microscópio e respondendo algumas perguntas. Mas é óbvio que a professora pode mudar, então, teoricamente, não seja igual, entendeu? Mas a gente aprendeu dessa forma. E as provas foram assim.
A primeira prova foi uma prova normal, teórica. A segunda foi umas apresentações de banner, que nós formamos grupos. E cada grupo escolhia um tema para apresentar. E o nosso grupo foi responsável pelas células do sistema de defesa do organismo humano. Mas existiam outros temas também. Aí a terceira prova foi uma prova prática, porque a gente vai pro laboratório e a gente acaba vendo as lâminas, então é importante que as pessoas estudem muito isso. Porque durante as realizações a gente vai ser cobrado por isso também. E a quarta prova foi uma prova normal. Mas é interessante, gente, que estudem bastante, porque o livro, que é o Fundamentos da Biologia Celular, ele é um livro muito denso. Ele tem uma vasta diversidade assim de conteúdo que pra mim era um pouco complicado de ler, sabe? Mas no final a minha média terminou 9 e eu consegui muito bem nessa matéria. Mas é a dica que eu dou pra vocês. Leiam o livro, porque aqui no Drive, que vai estar na descrição, vai ter ele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano e políticas públicas, que era a matéria que eu menos tinha afeto. Mas é uma matéria muito importante, porque a gente estuda desde DH, políticas públicas do Brasil, relacionadas a determinados temas, principalmente fazendo links com a farmácia, né, que é o que a gente está estudando. Tanto que tem a Semana da Farmácia, que foi pautada nessa matéria. Porém, gente, eu não sei o que acontecia, eu não sei se era porque a aula era de tarde, eu não sei se era porque a lua estava aparecendo durante o dia, mas eu não achava a didática do professor muito boa, sabe? Então eu não tive tanto apreço e tanto afeto por aquela matéria. Porém, ela é uma matéria que não é difícil. Ela é uma matéria um pouco até mais fácil de você entender. Só que ela é uma matéria que não pode ser subestimada, sabe? E aí a gente acabou fazendo uma nota que era 2,8, né? 2 pontos era uma resenha crítica que a gente tinha que fazer. E é importante que quem entre aprenda a fazer resenha, porque em determinadas avaliações vão ser cobrado isso. E os outros 8 pontos era uma prova, né? Que era relacionada com alguns determinados conteúdos. E foram 2 notas só, e a segunda nota foi uma apresentação, que o professor dava vários temas pra gente, como por exemplo, saúde da mulher, câncer, que foi o meu tema, né? Políticas públicas relacionadas ao HIV, e cada grupo tinha que fazer uma apresentação apresentando legislação, a importância do farmacêutico. Então é muito importante que as pessoas se atentem a isso, porque como a gente está fazendo bacharelado em farmácia, muitos professores vão cobrar esses conteúdos, sabe? Mas enfim, é uma matéria boa, eu gostei, mas eu não tive aquele apreço todo. E eu achava a matéria chata, né? Porque a gente pode gostar de uma pessoa é chata. Então eu achava a matéria chata, mas eu acabei gostando dela com o passar do tempo. Agora, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é muito importante que vocês tomem cuidado com quem vocês vão trabalhar. Por exemplo, quando vocês forem fazer trabalho em grupo. Eu vou falar um pouquinho da matéria de farmacêutico e sociedade, que é também uma matéria mais para a área de humanas, é uma disciplina um pouco mais leve, digamos assim, que foi uma disciplina responsável por uma enxurrada de problemas, pelo menos na minha sala. A gente acabou sendo o grupo que sobrou, né? Eu e alguns colegas de sala, e a gente acabou ficando com uma menina do 7º período. Porque é normal que quando você reprove de período, você refaça ele um ano após isso. Na pública geralmente é assim. Não é igual na particular, que por exemplo, você provou numa matéria, começou o outro período, você já pode fazer. Não. Lá na pública, você só refaz a matéria quando abre novas turmas. Então, por exemplo, eu entrei no SISU 2, né, de 2022, e vamos supor que a próxima turma só vai abrir em julho. Então, se eu reprovar numa matéria agora, eu só vou poder refazer ela em julho. E aí essa moça, ela acabou ficando no meu grupo e ela acabou levando o trabalho adiante, porque cada pessoa montou uma determinada parte do trabalho. E acabou dando tudo muito errado na nossa apresentação, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho da matéria. A matéria é muito interessante. Nós estudamos a história da UFAM, a história da farmácia, fazemos links entre farmácia, SUS e etc. É uma matéria muito mais de conteúdo mais fácil de você estudar.
Só que a minha professora, essa matéria, ela tinha uma duração de 3 horas, era uma matéria de 45 horas no total. E a nossa professora, ela acabava misturando a vida dela com a matéria. E isso, de certa forma, era chato, sabe? Porque imagina você acordar cedo pra você ir pra UFAM e chegar lá, tipo, pegar busão lotado, cheio de gente. E chegar lá, a mulher começar a falar da vida dela, misturando com conteúdo. Sendo que, tipo, se fosse pra ministrar o conteúdo, a aula teria no máximo 1 hora e meia, entende? E a gente acabava nem tendo aula prática também, porque tava lá no nosso calendário que a gente ia ter aula prática e a gente acabava não tendo. Mas enfim, foi mais ou menos isso. Com relação às provas, a gente teve 3 avaliações, eu acho, e a gente estudou biossegurança também. O meu trabalho ele foi pautado em biossegurança, só para reforçar aqui. E aí tivemos a apresentação de biossegurança e tivemos 2 provas também. Então essa matéria ela é importante para que as pessoas estudem, mas ela é bem tranquila. Agora eu vou falar um pouquinho, né, da matéria que tem a trilogia das Marias. E não é a Maria do Bairro, a Maria Mercedes e a Marimar. Eram 3 professoras cujo nome delas era Maria, só que no total nós tínhamos 5 professoras. Então você já vê que tem assim uma determinada diversidade, né, de cultura e de conhecimento que a gente tinha. Mas essa matéria botânica para farmácia foi uma matéria muito interessante. Nós estudamos filotaxia das plantas e plantas macroscopicamente e microscopicamente, né? Porque nós estudamos a histologia das plantas, nós estudamos também fungos endofíticos, ligações de metabólitos secundários, estudamos as famílias das plantas e a forma, né, como a planta era, por exemplo, os tipos de caule, de raiz, a forma como as folhas são compostas, enfim. É uma matéria muito interessante. Eu gostei muito de botânica, porque eu particularmente estudava botânica no ensino médio e eu não tinha aquele apreço pela matéria, mas eu acredito que foi muito mais interessante por conta da didática da nossa professora, porque nós tínhamos aula teórica e prática de botânica, e a aula prática era no dia de quarta-feira, das 4 até as 6 horas. Então a gente acabava tendo que passear ao longo da UFAM, avaliar as plantas. A professora ela pegava uns galhos e levava pra gente. Então ela explicava a forma como as folhas estavam dispostas. Então era muito interessante, só que como a gente não tinha só uma professora e a gente tinha várias professoras, acabou tendo uma grande mudança, assim, né? Porque cada professora era responsável por um determinado conteúdo. E era complicado porque eu sempre pensava assim, cara, se eu for para final de botânica vai ser muito ruim, porque tem várias professoras ministrando. Então, como que essa final vai ser? Eu sempre pensava assim. E graças a Deus eu não fui para final, fiquei com uma média muito boa, porque as provas foram um book que a gente tinha que montar, falar sobre como as folhas estavam dispostas, o tipo de caule, as raízes, tudo. E a gente ia colocando com base no nosso passeio, né? Porque a gente passeava, tirava foto das plantas e aí a gente ia colocando no nosso book. A segunda prova foi uma prova de slides que a professora passou. Ela colocou os slides, né, conforme as imagens do microscópio, e a gente tinha que assinalar na prova o que era cada coisa. Então é importante que as pessoas testem o visual com a prova. A terceira prova foi uma análise, né, da nossa criação de fungos endofíticos. E a quarta prova foi uma apresentação, que a gente tinha que falar de uma família que a gente escolhia. E nós tivemos que montar uma tabela também com base nas famílias das plantas e dos metabólitos que cada família tem. Então é importante que as pessoas que forem fazer essa matéria saibam que vão ter que fazer tabela. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre química geral e química geral experimental, que foram as lendas do entretenimento, pelo menos para mim, do meu primeiro período, porque a minha professora, ela era uma professora muito gente fina, eu gostava muito dela, mas ela tinha uma certa carência em ministrar o conteúdo. Por quê? Porque em determinado momento nós não tínhamos muitas aulas de química geral e que, por conta de uma reforma que nós tivemos no laboratório, porque quem faz farmácia estuda no sul e o nosso laboratório de química ele era no norte. Então, por conta dessa reforma, acabou que a gente não podia ter aulas no laboratório, entendeu? Então foi muito complicado assim, mas no final deu tudo certo, graças a Deus.
a aula geral, né, que era ministrada pela professora, e acabávamos juntando com a aula experimental. Por exemplo, nós estudamos modelos atômicos, estudamos ligações desde iônica até metálica, a geometria molecular das substâncias, né, das moléculas. Nós estudávamos também a química do segundo ano, né, que envolve todos aqueles cálculos de estequiometria, oxirredução. Estudamos também a fórmula da molaridade, titulação. Então, isso sempre caía, sabe? Sempre tinha um link entre a matéria que a gente estudava na sala e a matéria no laboratório. Isso era muito legal, gente. Só que, como eu falei, a gente não teve tanta aula de química geral por conta da nossa professora. E nós não tivemos tantas aulas no laboratório, acho que foram umas 3 ou 4 aulas. Mas eram aulas muito bacanas. Uma coisa que é interessante, uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês forem fazer essa matéria, que vocês vão fazer, obviamente, é interessante que vocês aprendam modelos de relatório da ABNT. Porque a minha professora ela não cobrava, mas ela acabou dando essa ideia pra gente. E como era eu que fazia os relatórios pro meu grupo, eu sempre fazia ele na norma da ABNT. E aí ficava maravilhoso, gente. Então a dica que eu dou é para vocês é essa: aprenda a fazer relatório na norma da ABNT e estudem esses conteúdos, né? Termoquímica, enfim, esses conteúdos vão cair. Então é muito interessante estudar também. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro dia, né, gente? Que o dia chato. Misericórdia. Eu lembro que eu fui lá pra faculdade, né? Eles mandaram um e-mail pra gente porque acaba não tendo muita informação. E até para acessar o eCampus, que é o nosso portal, né, do estudante, que tem tudo lá, desde matérias optativas a uma série de coisas. E eu lembro que eu cheguei lá e foi muito chato. Porque eles apresentaram tudo, apresentaram os professores, que a gente acaba que não vai ter aula com todos, né? Porque é ao longo da graduação. E acabou que, enfim, não deu muito certo. Eu acabei vomitando na minha roupa, então deu tudo errado. Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo as coisas. Uma dica que eu dou aqui pra vocês, gente, é se vocês estão entrando no primeiro período, já comecem a fazer uma matéria optativa, porque é muito importante. E façam um passe também, que o passe também é muito importante. O passe é o programa de extensão, porque a população ela acaba pagando impostos pra gente e nós temos que, de certa forma, devolver isso para a sociedade. Então, para isso foram criadas políticas de extensão que de certa forma é bom a gente fazer porque conta como hora extracurricular pra gente. Assim como palestras, minicursos, tudo isso é muito importante na graduação. E eu me inscrevi num passe de cosmetologia, só que acabou não dando certo, porque não o horário não batia, sabe? Não tinha como dar certo. E era para produzir sabonetes e incenso para idosos. Só que acabou não dando certo, infelizmente. Eu acabei não fazendo matéria optativa também durante o primeiro período, que seria interessante para mim, porque são necessários 120 horas de matérias optativas. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos como é que é. Eu não fiz nenhuma matéria optativa, porque acabou não sobrando tempo para mim. E, enfim, deu muito errado. Outra dica que eu dou aqui para vocês é: façam cadastro na biblioteca e desde o início já comecem a ver livros que vão ser interessantes para vocês, pelo menos para a parte do estudo, porque às vezes a professora ela recomenda um determinado livro, é interessante que a gente lê esse livro, mas existem outros livros na biblioteca que também são muito bons, sabe? Uh, e, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. E, gente, valorizem muito quem passar em farmácia ou fã, porque é um curso muito maravilhoso. Eu acho que mudou a minha vida de certa forma, porque eu conheci tanta gente legal, tanta gente boa. Existem umas pessoas que não prestam mesmo, né? Que infelizmente a gente tem que conviver na nossa turma. Mas esse tipo de pessoa a gente não dá ibope, né? Porque não precisa. Mas é um curso muito maravilhoso. Eu acho que a FCF é um local muito bom, assim, pelo menos da UFAM, no setor sul. É um prédio muito bom, gente. É uma infraestrutura muito boa. É uma experiência que realmente vale muito a pena. Então, para as pessoas que passaram na UFAM, sejam muito bem-vindos, que vai dar tudo certo. Não fiquem nervosos, porque eu costumava ficar muito isso, né? Ficava muito nervoso. E no final acabou dando tudo certo. Meu coeficiente esse período foi 8,8. Então, se deu certo pra mim, então dará certo para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.